Bom dia, terceiro ano! Bom, hoje vamos iniciar mais um dia de aula, né? Bom, hoje é quarta-feira e vamos começar colocando a data de hoje, tá certo? Vocês lembram a data de ontem? Bom, hoje é Goiânia e se ontem foi 19, hoje vai ser 20, né? Goiânia, 20 de maio de 2020. Terceiro ano, hoje nós temos uma atividade diferente, olha só. Vamos fazer uma interpretação de texto que chama Contando a História dos Números. É uma atividade em folha, tá? Para quem já imprimiu a folha ou para quem vai fazer em PDF, acompanha, tá bom? Olha só, e se você ainda não tem, ainda vai imprimir, não tem problema, tá? Acompanha o vídeo, acompanha a aula e depois você faz que vai ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá? Bom, a minha atividade em folha já está aqui, é essa aqui, ó, terceiro ano dessa semana, viu? Vamos fazer uma interpretação de texto, tá? Em folha. Ó, então, como é em folha, não se esqueçam de preencher o cabeçalho, colocar a data de hoje, Goiânia, 20 de maio de 2020, colocar o seu nome, que é o nome do aluno, colocar o nome da professora, que é Scarlett, tá bom? Terceiro ano, preenche todo o cabeçalho. E vamos iniciar então a atividade. Questão 1. O cordel é um gênero textual que apresenta rima e musicalidade em sua composição. Quer ver só? Preste muita atenção. Aí embaixo a gente tem um texto de cordel, que se chama Contando a História dos Números. O cordel, então, é um gênero textual que apresenta rima, né? Estrofes, versos e musicalidade, tá? O cordel ele tem o objetivo de sempre informar o leitor, de passar informações aos leitores, tá bom? E sempre vai ter também uma xilogravura, que a gente fala que é um desenho feito em madeira, ó. Sempre vai ter esse desenho para representar o cordel. Esse gênero textual, cordel, é como se for, é uma poesia que é feita em folhetos. Então, antigamente, as pessoas vendiam muitos folhetos, que eram chamados cordéis, penduravam eles lá na cordinha e vendia para a população. Esses folhetos sempre traziam uma poesia com informação e com o desenho, que é a xilogravura, né? Como é que fala, gente? Xilogravura, isso mesmo. Que é a xilogravura, que representa o cordel, né? Que representa o assunto tratado nessa poesia. Então vamos ler aí o cordel que a gente tem. Contando a história dos números. A história desse cordel faz tempo que começou, há muitos e muitos anos, quando o povo precisou contar o que possuía para saber o seu valor. Primeira estrofe. Segunda agora. Era preciso contar as ovelhas que criavam, contavam também os bois, os peixinhos que pescavam, o trigo que se colhia e os animais que caçavam. Terceira estrofe. Cada povo inventou sua forma de contar. Se era letra ou desenho, a forma de registrar, isso já não importava. Tinha que funcionar. Então, qual foi o assunto que foi tratado na poesia desse cordel? Qual que foi o assunto? O assunto abordado foi sobre o quê? Sobre como as pessoas contavam, né? Como as pessoas contavam. E a gente tem a xilogravura de uns números aqui, né? Ou seja, o importante era as pessoas contar, porque era preciso contar tudo que tinham, não é mesmo? E aí por isso que surgiu os números. Ou seja, esse cordel vem dar uma informação sobre a contagem, sobre a história dos números, né? Que antigamente não existiam os números. Então, cada pessoa contava de um jeito.
certo, não é mesmo? Então, depois vocês releiam novamente esse cordel, tá? Para vocês compreenderem melhor. Agora eu vou orientar vocês com as atividades de interpretação desse cordel. Olha só. Questão 2. Responda as perguntas a seguir. Letra A. Quantos versos tem cada estrofe do cordel, contando a história dos números? Quantos versos tem cada estrofe do cordel? Lembrando que o que são os versos? Os versos são as linhas, certo? As linhas pequenas são chamadas de versos. Então, vocês vão contar, ó, cada linha desse cordel, tá bom? Terceiro ano. Aí vocês vão responder. Lembrando que é importante sempre retomar a pergunta para responder, para a resposta ficar completa, certo? Então, vocês vão responder assim. Quantos versos tem em cada estrofe do cordel? Quantos versos tem em cada estrofe do cordel? Em cada estrofe do cordel há tantos versos, tá bom? Terceiro ano. Letra B. As rimas estão presentes em todos os versos. Pinte em cada verso as rimas que você encontrar. Use a mesma cor de lápis para identificá-las, viu, terceiro ano? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher um lápis de cor e vocês vão pintar as palavras que apresentam rimas, ou seja, uma palavra que rima com a outra palavra, tá bom? Sempre que vocês encontrarem uma palavra que está rimando, vocês vão pintar ela. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Faz tempo, lá na primeira estrofe, olha só. A história desse cordel faz tempo que começou, há muitos e muitos anos, quando o povo precisou. Então, olha a rima aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Olha o exemplo. Começou, que está rimando com precisou. Então, vocês vão pintar essas palavras que estão rimando, viu? Ó, na segunda estrofe, pescavam, pescavam. Pescavam e caçavam na segunda estrofe. Então, vocês vão pintar todas as palavras que vocês encontrarem que tem rima, viu? Aqui são só exemplos que eu dei. Começou, precisou, pescavam, caçavam, que são palavras que estão rimando. Todas as palavras que vocês encontrarem aí no texto que tá rimando, vocês vão colorir com o mesmo lápis de cor, tá bom? Não pode pintar colorido, apenas um lápis de cor. Escolhe um lápis de cor para pintar as palavras que estão rimando no texto. Letra C, terceiro ano. Todo cordel é ilustrado com uma xilogravura, que é o quê? Uma técnica de impressão feita em madeira ou é uma técnica feita com lápis de cor? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que a xilogravura ela é feita em madeira, então vocês vão marcar só uma alternativa, só a alternativa correta, tá bom? Questão 3. O cordel é um poema que narra diferentes assuntos e histórias. Qual é o enredo apresentado no texto que você acabou de ler? Sobre o que está falando esse cordel que você acabou de ler, tá? Elabora aí uma resposta completa, tá bom? E questão 4. O cordel que você conheceu possui nas estrofes a mesma quantidade de versos e é nomeado como cestilha. Converse com a sua família sobre essa nomenclatura. Vocês sabem o que significa cestilha?
vocês podem pesquisar, vocês podem comentar com a família. Sextilha é quando uma estrofe tem 6 versos, tá bom? E assim, vocês viram que todo o cordel lá no texto, cada estrofe tem 6 versos, igualmente todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos, que é 6. Por isso que a gente chama de sextilha, porque todas as estrofes têm 6 versos, tá bom? Aí vocês podem conversar com a família para saber se eles sabem o que significa uma sextilha, se eles já viram um cordel, se eles já tiveram a oportunidade de pegar um cordel, um folheto, tá? E ler. Às vezes, antigamente já até chegou a comprar, né? Antigamente era muito comum as pessoas comprarem esses cordéis. Tá bom, terceiro ano? Espero que vocês tenham compreendido. Agora, vamos para a próxima aula.